implicação espiritual. É uma questão individual, pessoal, não tem nada doutrinário que proíba ou que diga que possa fazer, é individual. Ficou bem claro, não tem nenhuma implicação espiritual. Isso é uma questão individual. Jéssica? Vamos fazer na outra. Eu pedi para buscar a Jéssica ali. Gostaria de saber por que houve inveja no céu. Porque no céu não pode haver pecado, não pode ter pecado. Olha, Deus fez Ele criou os anjos, não é? E ele tinha um propósito, que a queda não apanhou Deus de surpresa. Ele tinha o propósito de manifestar atributos. E a sua criação original não tinha como fazer isso aí dentro do aspecto humano, sem que caísse, para poder ser salvo. Então Lúcifer, que era um anjo de luz, fez aquela rebelião não para fazer o inferno, mas para fazer um ministério melhor do que o de Deus. Foi isso. Fazer um céu melhor do que o de Deus. Acabou fazendo isso, esse Éden satânico. Ainda teve a petulância de oferecer para Deus lá no Monte da Tentação. Não é? Que coisa tremenda. Ele mandou Jesus transformar pedras em pães, não fez. O Pai mandou, ele transformou pedras, como Maria Madalena e outros, né? Coisa bonita que não foi? Graças a Deus. Então é isso. Gostaria de saber se posso fazer os serviços de casa quando estou jejuando ou se tenho que ficar só meditando e orando. Por favor, me explique sobre o jejum. Gostaria de saber também quando a gente trabalha fora, se podemos jejuar. Olha, irmã ou irmão, nada te impede de jejuar trabalhando. Nada te impede. Depende muito do seu posto de dever. Eu tenho encontrado, às vezes, casos que, às vezes, até o marido descrente, mas é amigo, vem e diz, olha, a minha mulher, depois disso aí, ela me rejeita, me deixa em carência, ela só quer jejuar e orar, coisa e tal. Não, ela não leu 1 Coríntios 6 todo. Ela vive para o marido. Não é? Ela vive para o marido. É só ler 1 Coríntios 7. Vai lendo do primeiro versículo até o último. E Deus vai te responder isso aí perfeitamente em relação ao posto do dever. Compreende? E isso também é uma coisa inspirada pelo Espírito Santo, que não deve ser levado por um espírito religioso. E ninguém pode, de maneira alguma, dizer que não precisa que a pessoa, tirar da cabeça de uma pessoa, de um crente, o jejum. Se ela tem esse dom, se isso ajuda ela na vida espiritual, desde que também ela não esteja se tornando uma anêmica, porque tudo tem o centro, não esteja acabando com sua vida, não é? Suicidando até, porque tem gente que passa a ficar sem comer de forma que vai perdendo os valores nutritivos do corpo, a caloria e coisas assim, e por fim cai aí numa anemia profunda e outras consequências. Então tudo deve ser feito com ordem. E quanto a ficar sem comer, e em espírito de oração, lavando a roupa e coisa e tal, fazendo um almocinho cheiroso, coisa e tal, você cheira, é até gostoso, né? E glorificando a Deus e coisa e tal, tudo bem. Jéssica, eu quero que você canta. Eu quero que você canta, mas igual a irmãzinha canta. Você vai cantar? Hã? Vou. Então canta. Pois
Pai, seja feita a tua vontade. Aqui para sair na câmera. Mas impossível for, faça de mim o vencedor. Eu não pretendo aqui ficar, eu faço forças para continuar, pois a fraqueza que há em mim se torna mais forte que o meu querer. Oh, Pai. Quem é? Quem? Fez lembrar quem? É Meire. Aqui, ó. Coisa linda. Foi brincar com produto de limpeza no banheiro, passou nos olhos e... resultado, ia perdendo, ficando ceguinha de tudo. Veio para Goiânia com Titi, Antônio, foi acolhida e agora já recebeu córnea, doador. E ela vai enxergar direitinho. A Jéssica, né? Então a resposta que eu tenho está aqui. Eu não posso fazer mais do que isso. Vamos? Deus abençoe. Pela revelação de Deus, nós sabemos que o lago de fogo não será eterno. Agora fica uma pergunta no ar: o que serão feitos com as almas? Isso aqui foi respondido domingo passado. É porque ficou misturado lá. Foi lembrado ali que é uma ressalva. Quem não doa a ordem dele, não recebe, não é? Eu não sei. Como o pastor Alcino estava lembrando, foi falado lá em Curitiba que quem não é um doador de órgão, ele também não vai receber, não pode receber. Caso precisar? Esse caso precisar. Eu não conheço dessa lei. Quem conhece? Não. Depois que ele não quer doar, ele dá amanhã. Como é que vai fazer? Ele não quer. Pois é. Fica na consciência. Tem um sobrinho na mensagem que completará 15 anos e os pais querem que ele dance a valsa da meia-noite. O que devo dizer-lhe? Será que eles vão debutar homem também? Só está faltando isso, né? Só está faltando isso. Às vezes significa demais. Esse menino de 15 anos é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo está querendo saber disso, está querendo saber se é certo ou errado. Ele com 15 anos está sujeito ao pai e à mãe, mas é sobrinho aqui no caso. É a tia que vai decidir? Hã? Eu não sei se o menino é batizado, é revelado, é da igreja, ou então é pelo simples fato de ser sobrinho dele. Eu, francamente, é a primeira vez que eu estou vendo falar nisso. Explicou se é batizado. Porque nós vimos a história da criança, da menina, que a diretora do colégio falou: pede lá uma carta ao seu pastor. A própria criança que respondeu, falou assim: não é meu pastor, não, é Jesus Cristo aqui.
Compreende? Esse menino deve dar a resposta. Se ele é um cristão, deixa ele dar a resposta. Dá esse exemplo da menina para ele. Pronto. Não é verdade? Isso. Há anos quero fazer essa pergunta, como as flores precisam do orvalho. Eu preciso desta resposta. Eu creio na palavra total de Deus, eu creio no profeta de Deus, amo Jesus e meus irmãos em Cristo. Precioso, amado pastor, confie no Senhor. Gostaria de saber se mesmo um adultério, quando pomos debaixo do sangue de Jesus Cristo, se é perdoado ou não. Essa resposta depende do meu destino eterno. Eu estava no mundo quando isso aconteceu. Eu sofro muito com isto. Nunca premeditei fazer isto. Sinto nojo até em pensar nisto. Me arrependi sinceramente deste ato. Crendo no sangue de Jesus Cristo, eu nunca fiz isto. Depois escrevo para o Senhor contando o que senti ao receber a resposta. Eu creio que Deus teve misericórdia de mim. Não sei me expressar, perdoe-me. Estou em desespero, sou casada. Olha, a palavra arrependimento, no sentido etimológico, é dar meia volta. Dar meia volta e não caminhar mais naquela direção. Não adianta chorar e coisa e tal, e fazer isso e fazer aquilo, e espalhar aquilo, e conversa, e passa para amiga, fala para marido, coisa e tal, mas depois continua na mesma jornada. O primeiro passo é esse, é não fazer mais. Não fazer mais aquilo. O profeta diz isso. E você seja suficiente dama para nunca mais acontecer isso com você. Esse é o primeiro passo. E você só deve confissão a quem você deve. A quem você deve. Você não deve confissão a quem você não deve confissão. Está bem claro, tá? Então, o primeiro passo é esse, que, por sinal, aconteceu com a irmã, e com Deus está tudo bem, está certo. Agora, você vai ao seu pastor e ele te ensinará a mecânica do resto. Eu ouvi um pregador dizer que Abel não é tipo do eleito. Essas mensagens com muitos tipos trazem alguma perfeição para a igreja? Não é melhor deixar só o irmão Brana falar sobre isso? Agora, eu tive tempo ontem à noite para relacionar, porque eu ia ter um estudo nessa manhã, começando lá do Éden, então ficou facinho isso aqui. Ficou facinho. Pastor, cadê o Éfeso? Éfeso 123, 125. Porém, e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Porém, em nenhuma escritura diz que Adão foi pai de todos os viventes. Se esta conotação não se pode pôr sobre Gênesis 3:20, porque então seria mencionado que Eva é a mãe de todos, e nada foi dito acerca de Adão. O fato é que, embora fosse a mãe de todos os seres humanos, Adão não era o pai de todos os seres humanos.
Em Gênesis 4:1, Eva disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Ela creditou a Adão a paternidade de Caim. Mas em Gênesis 4:25 ela diz: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então, essa outra semente no lugar de Abel é semelhante. Só dos mesmos lombos, deu outra semente, quer dizer, no lugar de Abel. Então, essa semente é semelhante, é a mesma semente. Agora, vamos ver aqui na semente da serpente. 123, 124. Como Abel soube oferecer um cordeiro, é 123, né? Eu vou te mostrar de onde vem aquele homem sábio, onde ele está agora. Isto não pode vir através daquilo, isso tem que vir através da revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 13, 18. Revelação espiritual. Como Abel soube oferecer um cordeiro em vez de oferta de Caim? Em vez da oferta de Caim, os frutos do campo. Foi revelado a ele espiritualmente. Era revelado. Então, Abel era uma semente que tinha a revelação. Indo para o 141, né? 141 e 142. A semente da serpente, 141, 142. Mas através da revelação espiritual, Abel sabia que isto era sangue. Através da revelação espiritual. Então ele trouxe um cordeiro, cortou sua garganta e ele morreu. E Deus disse: correto, foi isso, foi sangue. Vocês sabem de qual sangue eu estou falando. Está certo? Foi o sangue que fez isto. Agora observe. Então, quando Caim viu o seu irmão santo rolador sendo aceito diante de Deus, e sinais e maravilhas haviam acontecido ali embaixo, ele ficou com inveja dele. Ele disse: nós pararemos com esta coisa agora mesmo. Veja o seu irmão, veja seus filhos hoje. Agora eu sou mais inteligente do que ele. Então ele ficou irado. De onde veio a ira? Pode você dizer que aquilo era ira? Ele matou o seu irmão. Ele era um assassino. Poderia você chamar a Deus de assassino? Adão era o filho de Deus. A Bíblia diz que Adão era o filho de Deus. Aquele puro princípio ali atrás. Adão era filho de Deus. E aquela inveja e aquela ira de tudo mais não poderia sair daquela fonte pura, daqueles lombos. Isto teve que vir de outro lugar. Isto veio através de Satanás, que era um assassino para começar. A Bíblia diz que ele era um mentiroso e um assassino para começar. Aí está. E ele matou o seu irmão. Ali estava um tipo da morte de Cristo. 144. Abel, veja, ali estava um tipo da morte de Cristo. Então aquilo naturalmente ele criou 7 para tomar o seu lugar. E o que se vê aí? Por isso, irmãos, que tipos é fácil, mas é deslizar em cima de gelo fino. É necessário o mestre para isso. Porque dizer que Abel era um crente natural, ou que Abel não era eleito, porque saiu com Caim no campo, foi o que Jesus fez, por isso morreu. Então Abel não é um tipo da noiva, mas é um tipo de Cristo. Ele não podia ser tipo da noiva e tipo de Cristo ao mesmo tempo. Se esses tipos podem ser bem colocados
em caráter de estudo e que vem trazer luz para um crescimento, e você fazer uma comparação de frutos semelhantes. Então eu disse, você pega a fita do Moisés e veja lá o espírito do Coré, como é que era, do Datã, do coisa e tal, e veja o espírito de Josué, como é que era no próprio filme. Aí você vai fazendo uma comparação com o seu, na autocrítica, com o seu comportamento, com suas maneiras. Você encontra seu tipo na Bíblia. O tipo é para isso. Mas ele tem que ser estudado. É isso que acontece. Ali estava, veja só, morte, sepultura e ressurreição de Cristo. Meu Deus, isso aqui dá para pregar demais, viu? Ele criou 7 para tomar o seu lugar. Então Abel era a morte de Cristo. 7 era o que então? Era o prosseguimento. Aí está. Então precisa posicionar coisas. Não, por causa, nós temos aqui perguntas sobre os selos. Perguntas sobre os selos, parágrafo 85 e 86. Veja aí. Notem bem, não foi da primeira semente natural pela qual eles morreram. Tem sua mente aberta? A primeira semente da semente natural, assim comumente, é tipo da igreja moderna, Abel. Agora, como você vai conciliar isso? Veja, Deus lhe deu as 7 em seu lugar, que foi um tipo do justo para redimir, sendo morto e ressuscitado novamente. E dali, notem bem, não foi da primeira semente natural pela qual eles morreram. Tem sua mente aberta? A primeira semente da semente natural, assim comumente, é o tipo da igreja moderna, Abel. Para preservar essa linha de vida, Abel teve que morrer para dar lugar a outro. Tem que ser o novo nascimento. O captaram bem? Talvez o hajam entendido. Quer dizer, a morte de Abel vem significar o Jordão para o crente, fazer morrer-se a si mesmo, nascer de novo, porque caso contrário você está ainda naquela igreja moderna, natural. Por isso ele teve que morrer. Então aí está falando, essas pessoas estão falando de etapas da vida cristã. A coisa tem que correr em harmonia. Veja, voltando aqui. Eu li até o 144, mas vamos ver 147, 148 da semente da serpente. E observe a semente da serpente. Recorde que a semente da serpente é religiosa. Observe isso, começar a mover agora por alguns minutos. Aqui vai a semente da serpente. O que aconteceu com eles? Agora deixe-me ler simplesmente algo que escrevi nesta tarde. O que veio através da linhagem de Abel. Ouçam, logo veio Abel, depois de Abel veio Sete, depois de Sete veio Noé, depois de Noé veio Sem, depois de Sem veio Abraão, depois de Abraão veio Isaque, depois de Isaque veio Jacó, depois de Jacó veio Judá, depois de Judá veio Davi, depois de Davi veio Cristo para a perfeição. O 149. Observe ali atrás como o Espírito de Deus viveu em Abel. Observe como ele viveu em Sete, como ele viveu em Judá. Veja como ele viveu em Davi. Veja o mesmo Espírito chamando através daquela semente justa por todo o caminho. Não importa o que eles fizeram, eles eram predestinados. Em primeiro lugar, você tem que ser Abel. Oferecer o culto por revelação.
Mas esse Abel tem que morrer, fazer morrer a si mesmo. Então é morte, sepultura e ressurreição de Cristo. Deu para responder? Deu? Acho que não há dúvida nenhuma. Não tem equívoco, não tem nada de dificuldade nisso aí, não. Não tem como. Ali, ó, no 144, se referindo a Abel, ele disse, ali estava um tipo da morte de Cristo. Então você tem que pegar, você tem que ser Abel em primeiro plano, porque se você não for Abel, você não é a semente natural. A pessoa é a semente da serpente. A semente natural que ele está falando aqui é a semente natural de Adão. Em primeiro lugar, nós ouvimos ontem, é a predestinação. Ele saiu dos lombos de Adão. Caim não saiu. Mas ele teve que morrer para então dar lugar aos 7. Aí vem a ressurreição. Amém? Amém. Aqui, uma coisa muito importante nessa pergunta da pessoa sobre tipo, é muito importante que às vezes o pregador cita um tipo e não cita a mensagem aonde está. A pessoa está dizendo que seria melhor deixar a cor nombrando. Então só um lado da coisa causa confusão. Quer dizer, se pega só essa aqui, que Abraão é o tipo Abel é o tipo da igreja moderna, aí pronto. Pega só esse lado, quer dizer, quando vai fazer isso tem que fazer completo. Ou então deixa, não toca naquilo. Porque na verdade nós temos que realmente passar pelo Jordão, não tem jeito. E esse é o Abel. Esse é o Abel mesmo, não tem jeito. Bom, gente, agora, antes do intervalo, maravilhosos diante de Deus. As pessoas mais bonitas que tem diante de Deus são vocês. E vamos fazer o seguinte, deve haver um intervalzinho para nós ouvirmos o irmão Creed? Hã?